né? Vamos lá! Boa noite, meus amigos! Estamos recebendo a nossa amiga querida do coração, a nossa amiga Beth, Beth querida. Que honra em recebê-la aqui na Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. A amiga Beth, hoje ela vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, a questão 456 a 472. E, meus amigos, eu peço a atenção de vocês rapidamente. Eu estou vendendo meu CD para que a gente possa montar a casa física. Me deixa um recado aqui no chat. Beth, minha querida amiga, que honra. Você pode iniciar com uma prece, por gentileza, amiga, e depois uma vibração e uma prece? Hoje, 9 horas, nós temos outra live, que é do nosso irmão Sebastião. Muito obrigado. Não perca a live do Sebastião também, que é sensacional. Muito obrigado e é com você, amiga querida. Obrigado, que honra. Boa noite, amigos. Boa noite. É uma alegria estar aqui, é uma honra estar aqui, aprendendo sempre. Então, inicialmente pedindo aos nossos mentores amigos, aos mentores do SEAC, a toda a equipe espiritual que assiste essa tarefa, que possam nos amparar, nos inspirar no estudo de hoje, do preciosíssimo Livro dos Espíritos, e que Deus e Jesus estejam sempre conosco, que assim seja. Bom, o capítulo 9, né, como o Rodrigo falou, é o Livro dos Espíritos, capítulo 9, tem por título Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Então, da questão 456 à questão 458, é todo um texto chamado Penetração de Nossos Pensamentos pelos Espíritos. E aí, na questão seguinte, 459 até a 472, é um outro título, né, subtítulo, que lemos lá, Influência Oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Então, vamos começar lá da questão 456, em que Allan Kardec pergunta: os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Quer dizer, eles estão sempre aí, né, nos observando? E a espiritualidade responde: podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê, senão, as coisas sobre as quais dirige a sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Então, é que nem a gente, né? A gente está andando numa rua movimentada e a gente presta atenção naquilo que nos interessa. Então, por exemplo, as placas da rua, o semáforo, para a gente poder atravessar, né? Ou então os vendedores ambulantes, principalmente se dá aquela, né, a hora da fome, ou então as vitrines, né? A gente vai, boa noite, Fátima, boa noite, Wilson. A gente está andando assim, gosta, né, de ver aquelas vitrines coloridas, criativas. Os espíritos também são assim, eles são atraídos por aquilo que os interessam. Aí nós estamos rodeados, né, diz o Espírito, os Espíritos, que eles nos rodeiam incessantemente. E a gente lê lá em Hebreus, que foi uma carta que Paulo de Tarso escreveu aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, em que o apóstolo dos gentios diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Quer dizer, uma nuvem
de testemunha significa estamos rodeados por encarnados e desencarnados. Quem são os encarnados que nos rodeiam? Os nossos familiares, os colegas de trabalho, os nossos amigos, nossos vizinhos, aquelas testemunhas ocasionais, sabe, gente que a gente encontra de vez em quando. E os desencarnados? São os nossos mentores que nos amam, nos protegem, que nos incentivam para o bem, que nos acompanham desde o nascimento, ou até antes, né? Às vezes, muitos mentores já nos acompanham há muitas encarnações. E também os amigos desencarnados, ou os parentes desencarnados, e também os obsessores. Então, tem aqueles que são nossos inimigos particulares, que prejudicamos em vidas passadas, e agora eles vêm em busca de vingança, ou são os obsessores, que são aqueles que são, não querem a causa do bem, são inimigos de Jesus. Então, essa nuvem de testemunha nos observa constantemente, nos vigia. Sempre que nós permitimos, eles nos influenciam. Os amigos vão nos influenciar para o bem e os inimigos para o mal. Mas assim, as pessoas falam assim, mas como? Alguém vai, nós permitimos que alguém nos influencie para o mal? Ninguém quer ser prejudicado. Então, como é que nós permitimos sermos influenciados por espíritos inferiores? Porque é uma questão física, é a qualidade dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, é que vão atrair os espíritos, é uma questão de sintonia. Os semelhantes se atraem. Pensamentos bons vão atrair espíritos bons. Pensamentos de ódio, de rancor, de mágoa, de inveja, vão atrair espíritos maus. A Joana de Ângeles escreveu no livro Fonte de Luz, no capítulo Consciência e Testemunhas, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Aliás, ela é um alerta que ela está nos dando. Tem cuidado, quer dizer, tenham cuidado, né, com as fontes do sentimento de onde brotam as boas, como as más ações. Então, nós precisamos vigiar não só os nossos pensamentos, mas, inclusive, aquilo que sentimos diante de alguém, diante de alguma situação, diante de nós mesmos, porque conforme sentimos, assim pensamos. Os pensamentos negativos são portas abertas para que essas testemunhas, por exemplo, nossos adversários, venham nos prejudicar. E se surgirem sentimentos negativos, o que a gente faz? Então, a gente pensemos em Jesus, façamos uma oração, pedindo amparo não só para nós, mas também para os nossos adversários. E aí também uma oportunidade de autorreflexão, para que possamos nos conhecer melhor. Então, por que eu estou sentindo isso diante daquela pessoa, em relação àquela pessoa, ou em relação àquele acontecimento? Aí é uma oportunidade de autoconhecimento. E aí a gente faz a mudança do que precisa ser mudado, né? Mudança para melhor. E quanto mais nós nos esforçamos no bem, né, ainda mais, sejam amigos, sejam adversários, irão nos vigiar. Os bons, eles vão nos auxiliar a vencer as nossas próprias imperfeições morais. E os maus vão querer nos desviar do bom caminho. Então, o que a gente faz, né? Estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. É necessário vigiar e orar para que possamos atrair os benfeitores espirituais, não os malfeitores, mas os benfeitores espirituais. E
Podemos também nos perguntar a quem estamos obedecendo? A Jesus ou aos nossos adversários? Porque quando nós nos acostumamos com determinada influência, seja boa ou má, nós nos condicionamos, aquilo acaba se tornando um hábito, algo automático, e a gente passa a obedecer essa sugestão, seja bem ou do mal, prontamente, sem parar para pensar, né, se é adequado ou não. A Joana de Ângeles diz: as tuas testemunhas, boas ou más, sempre estarão contigo, conforme a paisagem mental em que te firmes. A nossa paisagem mental, né? Então, o teor dos meus pensamentos são bons ou são negativos? São de destruição? Diz ela, se desejares ascensão, quer dizer, evolução espiritual, os teus guias virão em teu socorro. Mas se preferis as baixadas da ilusão, né? Assim, aquele plano inferior do apego, da ilusão, outros espíritos te estimularão, os espíritos inferiores. Voltando ao livro dos espíritos, na questão seguinte, 457, pergunta Kardec: os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? O que vocês acham? E os espíritos dizem, frequentemente. Eles conhecem aquilo que quereríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. Então, enquanto nós estamos encarnados, a gente só consegue ver aquilo que impressiona os nossos olhos, o que é objetivo, o que tem cor, formato. Mas os espíritos, os desencarnados, penetram fundo dos nossos pensamentos, por mais secretos que eles sejam, porque a linguagem entre os espíritos é a linguagem do pensamento. E quando a gente emite um pensamento, o pensamento é uma onda energética. Essa onda alcança aquele espírito que pensa igual a nós. Isso é uma questão de sintonia. Os semelhantes se atraem. E esses espíritos desencarnados, eles percebem até as intenções que nós ocultamos de nós mesmos. Sabe, fala assim, não, isso eu não quero pensar, isso eu jogo lá no inconsciente. Eles percebem as nossas intenções mais escondidas. Então, por exemplo, se a gente pensa em dar um golpe, em trair alguém, eles vão ficar sabendo. Nada fica escondido dos benfeitores espirituais ou dos inimigos desencarnados. Então, os bons espíritos, digamos esse caso, né, de dar um golpe, de trair, os bons espíritos vão nos orientar a desistir de fazer esse mal. Mas os maus espíritos, eles vão nos incentivar. Então, diz o Allan Kardec, faz outra pergunta. Nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois da sua morte? Ou seja, enquanto a pessoa está viva, dá para esconder, né? Eu estou viva, ele está vivo, um esconde do outro. Mas quando um desencarna, isso acaba ficando à amostra, né, daquele que está no plano espiritual. Então, os espíritos respondem, né? Então, Allan Kardec pergunta, nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois da sua morte? E os espíritos respondem, certamente. E quando vos credes bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado, que vos veem, né, que vos enxergam.
Aí a gente tem o caso da Evelina e do Ernesto, dois espíritos, né, cuja história é contada no livro A Vida Continua, tem até um filme, e é psicografado pelo André Luiz, da série Nosso Lar, aliás, é escrito pelo espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, e Evelina e Ernesto, eles estavam encarnados, eles estavam muito doentes, estavam numa clínica médica, e lá eles se conheceram. Os dois desencarnaram e olha que coisa, se reencontraram no plano espiritual após o desencarne. E o livro mostra que aí eles passaram a conhecer plenamente as intenções dos familiares, as atitudes dos familiares em relação a eles. Então, coisas que eles não sabiam enquanto encarnados, já no plano espiritual desencarnados, eles descobrem crimes, traições, e até Allan Kardec comenta, jamais cometeríamos uma falta se tivéssemos a nos observar, né, a pessoa que mais respeitássemos. Então, né, a gente tem alguém que a gente admira, que a gente respeita, que está nos observando, a gente não vai cometer uma falta perto dessa pessoa. Só que os mentores estão lá nos observando, eles enxergam tudo. E pior, né? Os inimigos encarnados, desencarnados também. E vamos para a questão seguinte, 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? E a espiritualidade responde: isso depende. Os espíritos frívolos se riem, né, dão risada dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam da vossa impaciência. E quantas vezes a gente fica impaciente, né, no nosso dia a dia? Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. E aí a gente vai para o artigo seguinte, né, para o trecho, para o texto seguinte, a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, será que os espíritos nos induzem a pensar isso ou aquilo, a fazer isso ou aquilo? Será que nós somos marionetes deles? Sabe, marionete, aqueles bonecos que são movidos por cordéis, né? Cordéis assim que são manipulados por uma pessoa que fica oculta atrás de uma tela, naqueles palcos em miniatura. Então, né, questão 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem, né? Como se fossem os marionetes. A marionete é dirigida assim pelas cordinhas, e que dizem os espíritos? Frequentemente são os espíritos que nos dirigem, mas nós podemos resistir. O espírito Souza Lobo, no livro Trovadores do Além, psicografia do Chico Xavier, escreveu uma estrofezinha. Não depende da pessoa padecer a tentação, mas depende da vontade de dizer que sim ou que não. Então, o importante é vigiar para não cair em tentação. Questão 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é o espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre um mesmo assunto, e frequentemente bem contrários uns dos outros. Vem um pensamento aqui de sim, outro diz não. Então, há sempre de vós e de nós, quer dizer, deles, né, dos espíritos. E é isso que vos coloca na incerteza,
posto que tens em vós duas ideias que se combatem. Então, temos os nossos pensamentos e os pensamentos que são sugeridos pela espiritualidade. E, às vezes, esses pensamentos se contradizem. Há muito tempo atrás, décadas atrás, tinha uma propaganda que fez muito sucesso, da feira de móveis aqui de São Bernardo do Campo, que era feita no pavilhão Vera Cruz. Né? Muito antiga essa propaganda. Então, mostrava assim, de um lado tinha um anjinho, dizia assim, vai na feira de móveis. O outro tinha um diabinho, dizia, não vai. Então, aí mostra exatamente, né, essas ideias se digladiando. Então, nós precisamos escolher com critério, com bom senso, usar bem o nosso livre-arbítrio, usando a ética, perguntando: o que Jesus faria no meu lugar? Questão 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Porque, né, tem um pensamento que é nosso, outro que vem da espiritualidade. Então, respondem os benfeitores espirituais. Quando um pensamento é sugerido, né, vem dos espíritos, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção. Tanto faz, né? Se esse pensamento é nosso ou é deles. E é frequentemente útil não saberdes. O homem age mais livremente, e se ele decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma o mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidades, porque, né, a sugestão veio, mas ele tinha a escolha de obedecer ou não. Então, a responsabilidade é toda do encarnado. Então, pensamentos próprios, aqueles que são os nossos, é a intuição. Intuição é uma palavra que veio do latim, intuire, intuere, significa ver em, contemplar. É um conhecimento direto, imediato. É uma espécie de inteligência que se origina, uma inteligência superior, que se origina do acúmulo do pensamento que o espírito tem. Então, vem lá do inconsciente, por isso que ultrapassa os limites da razão. A intuição é uma faculdade superior ao raciocínio. E a intuição vem de dentro do próprio espírito, é espontâneo, não é racional. Então, é um fenômeno anímico do próprio espírito. Platão, lá no século IV a.C., filósofo grego, já dizia que a intuição é pré-existente, quer dizer, vem de encarnações interiores, é esse conhecimento acumulado nas muitas encarnações e que brota do nosso íntimo. O outro escritor espírita, Ney Lobo, no livro Filosofia Espírita, da Educação e suas Consequências Pedagógicas, diz que a intuição é um instrumento de prospecção do fundo anímico do educando, quer dizer, prospecção, né, de busca, acumuladas nas existências anteriores. Então, a intuição é esse conjunto de conhecimentos próprios que fomos adquirindo ao longo das muitas encarnações e que aflora a mente de uma forma espontânea. E Emmanuel, no livro O Consolador, psicografado pelo Chico Xavier, diz que a nossa intuição vai se ampliando à medida que a gente medita para conquistar o autoconhecimento, à medida que a gente persevera no estudo, a nossa intuição se desenvolve. E então essa parte nossa, né? Que é uma mensagem nossa, da nossa alma.
E a mensagem que é captada do plano espiritual chama-se inspiração. Inspiração vem do latim inspiratio, é do verbo aspiro, que é aspirar, soprar para dentro, e é um fenômeno mediúnico, porque, né, é uma transmissão de mensagens do desencarnado para nós. Então, é de mente para mente, assim como se fosse um assopro, né, do desencarnado para o encarnado. E às vezes nós nem percebemos que esses pensamentos não são nossos. Às vezes, diz, né, a espiritualidade, nós aceitamos, ou às vezes até procuramos. Procuramos como? De uma forma inconsciente, interesses iguais, né? Sintonia. Leon Denis, grande filósofo espírita, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz que a inspiração é uma das formas empregadas pelos habitantes do mundo invisível para nos transmitirem seus avisos, suas instruções. E onde começa a intuição, onde começa a inspiração, né? Vice-versa, né? Onde acaba uma, onde começa a outra, é difícil saber, mas a gente leu aí no Livro dos Espíritos que, em geral, os primeiros pensamentos que vêm à mente costumam ser intuição. Questão 462. Os homens de inteligência e de gênio aurem sempre suas ideias de sua própria natureza íntima? Algumas vezes as ideias vêm de seu próprio espírito, então aí é intuição. Mas, frequentemente, elas lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir, aí a inspiração, né? Então, eles sugerem, aí os gênios, né, essas pessoas, os homens inteligentes, os homens de gênio, eles compreendem essas ideias e transmitem. Quando eles, os espíritos, né, não as encontram, aliás, desculpa, quando os gênios não as encontram em si, apelam à inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Então, muitos artistas, escritores, cientistas realizam suas obras assim num estado mínimo de consciência. Muitos só voltam à consciência quando a obra já está acabada, porque eles estavam num êxtase, num fenômeno mediúnico, né, em comunicação com o plano espiritual. Mozart, por exemplo, né, um grande músico, ele ouvia um concerto na sua mente, esse concerto ele contava, né, vinha completo, assim, de sopro, de uma vez. Era uma inspiração do plano espiritual. E depois, de memória, ele escrevia. E então, os missionários, os cientistas, de tempos em tempos, eles reencarnam na Terra, trazem descobertas, trazem inovações na tecnologia, nas artes, na política, na ciência. E eles, como diz aqui, né, como explicam os espíritos, eles tiram esses conhecimentos de suas vivências passadas, ou seja, pelo fenômeno da intuição, mas também recebem orientações, recebem ideias do plano espiritual. E isso é inspiração. Se essas ideias vierem dos bons espíritos, né, ou dos maus espíritos, depende deles mesmos, né, que são imãs, atratores. Então, os maus espíritos vão induzi-los ao mal, às paixões, a assim, a cultivar o orgulho, a cobiça, a discórdia. E nós, então, podemos afastar a influência dos maus espíritos, né, com bons pensamentos, para que tenhamos essa sintonia com os bons espíritos, sintonia, semelhantes se atraem.
Então, quando nós pedirmos ajuda para a espiritualidade, peçamos para que eles nos inspirem bons pensamentos. Questão 463. Disse algumas vezes que o primeiro movimento é sempre bom, né? Primeira ideia que vem na cabeça. Isso é exato? E dizem os espíritos, ele pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, o primeiro movimento, a gente viu lá, né, no início, é a intuição. É a bagagem que a própria pessoa encarnada traz das suas muitas vidas, e essa bagagem pode ser, né, de bons princípios ou de maus princípios, e conforme for, vai atrair bons ou maus espíritos que vão inspirar coisas boas ou más. Questão 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? E, né, os instrutores da espiritualidade nos ensinam, estudai a coisa, quer dizer, aquilo que a mensagem que a gente está recebendo, né? Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção, né? A gente tem o livre-arbítrio. Inclusive, João Evangelista, lá no capítulo 4, versículos 1 e 2, nos faz um alerta. Amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, o importante é não aceitar cegamente o que dizem, o que sugerem os espíritos, mas analisar o conteúdo da mensagem, o conteúdo dessa inspiração. Essa mensagem vem ao encontro das leis de Deus, condiz com as leis de Deus? Questão 465. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Por quê, né? Por que eles querem que a gente faça, né, coisas erradas? Para vos fazer sofrer como eles. E pergunta o mestre de Lyon, isso diminui seus sofrimentos? Não, mas o fazem por inveja de verem seres mais felizes do que eles. E pergunta Kardec, que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar, né? Eles querem que a gente sofra como? E respondem os espíritos, os que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Parabéns, Fátima. Então, os que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus, quer dizer, eles querem nos desviar do caminho do bem, para que a gente escolha sofrimento. E por que eles fazem isso? Por vingança, por inveja, porque são inimigos da causa do bem. Questão 466. Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Olha, é um teste. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, é que as atrais, né? A gente atrai pelo desejo do mal. Os espíritos inferiores vêm em tua ajuda para o mal, vêm em tua ajuda para que, né? Tu quer fazer o mal? Aí eles vêm ajudar a gente a fazer esse mal, quando temos vontade de fazer esse mal, né? Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio,
terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti, mas também terá outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. Então, né, como o exemplo que eles deram. Se a pessoa está pensando em cometer um homicídio, aí os espíritos maus vão fazer o possível para que essa ideia se mantenha na cabeça, se transforme em ato. É um lado da balança, mas por outro lado, os bons espíritos vão fazer o possível para que desistamos dessa ideia. Então se restabelece a balança e com isso o comando é nosso. Allan Kardec diz: é assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir, né? E a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências que se exercem sobre nós. Questão 467. Pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? A gente pode se livrar, né, dessa persuasão no caminho do mal? Sim, porque não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, aí a importância de vigiar os pensamentos, de orar, porque os pensamentos acabam se transformando em palavras e atos. Questão 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas? E eles dizem, os espíritos, que queres tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, lhes cedem o lugar. Entretanto, aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Então, quando eles se sentem repelidos, esses maus espíritos, eles se afastam. Mas eles ficam lá, à espreita, só esperando uma brecha, né? Quando a gente cair na tentação. Questão 469. Por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Assim repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e que vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixes cair na tentação, mas livrai-nos do mal. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, escrito pelo Divaldo Pereira Franco, diz que muitos espíritos inimigos do Cristo, que não querem que o mundo se transforme, o planeta, né, não se transforme no mundo de regeneração, inclusive espíritos muito inteligentes, eles inspiram ideias aos governantes, às autoridades, aos dirigentes em geral, sugerindo conflitos, desuniões, discórdias, guerras. Então, novamente, a importância do vigiar e orar. Questão 470. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que, assim, colocam em prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? E se é uma missão que cumprem, onde está a responsabilidade? Quer dizer, esses espíritos malvados, eles receberam a missão, né, de nos tentar, e aí, se sim, de quem é a responsabilidade quando acontece alguma coisa, um homicídio, por exemplo? É nossa ou é deles que nos sugeriram?
E os espíritos, né, amigos, nos dizem: nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, lhe suporta as consequências. Então, né, ele está nos sugerindo fazer o mal, ele está colhendo, está plantando espinhos, vai colher dor. Deus pode deixá-lo fazer para vos experimentar, mas não lhe ordena, está em vós repeli-lo. Então, nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal, mas Deus permite, para nos pôr à prova, porque nós somos um imã, nós atraímos ou aceitamos as sugestões ou não, seja dos bons ou dos maus espíritos, né? E sejamos o imã da espiritualidade amiga. Questão 471. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível, ou de satisfação interna, sem causa conhecida, isso prende-se unicamente a uma disposição física? Né? Hoje eu tô acordei tão feliz, não sei por quê, hoje eu acordei tão angustiada, tão triste. É uma disposição física, é alguma coisa do corpo físico? E os espíritos nos dizem, são quase sempre com efeito comunicações que tendes inconscientemente com os espíritos, ou que tivestes com eles durante o sono. Então, às vezes a gente acorda tão feliz, a gente nem sabe por quê, e a gente nem lembra, né, dos sonhos que teve. Às vezes a gente acorda angustiado e não tem nenhum motivo aparente. É porque tivemos companhias espirituais, né? E nos encontramos com espíritos bons ou maus, e ficam em nós essas sensações boas ou ruins, né? Dos mentores ou dos adversários. Então, olha a importância de orar antes de dormir e pedir proteção para os nossos mentores. Questão 472. Os espíritos que querem nos excitar ao mal o fazem aproveitando das circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Olha que pergunta interessante. Aí os benfeitores respondem, eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, compelindo-vos inconscientemente ao objeto da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra sobre seu caminho uma soma de dinheiro. Não criais que foram os espíritos que levaram o dinheiro para esse lugar, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se apoderar dele, enquanto outros lhe sugerem o de entregar esse dinheiro a quem pertence. Ocorre o mesmo em todas as outras tentações. Então, nós é que precisamos criar circunstâncias favoráveis para que os bons espíritos as aproveitem. Por exemplo, a gente faz um pedido, a gente pede assim para os nossos mentores nos ajudarem a passarmos na prova de um concurso. Mas nós precisamos criar circunstâncias favoráveis. O que que é isso? É fazer a nossa parte, nos preparar, estudar. Quando a gente pede ajuda para a realização de qualquer projeto, precisamos fazer a nossa parte. Ter prudência, boa vontade, disciplina, perseverança. É bem o que Jesus nos ensinou. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, aqui nós concluímos esse trecho do Livro dos Espíritos, do capítulo 9, a influência dos espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações, e a importância de vigiarmos e orarmos para atrair somente bons espíritos, mentores amigos. Então, gostaria de fazer uma vibração para o nosso planeta, para que haja a paz mundial, a paz entre todas as nações, entre todos os povos,
uma vibração também para todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, aqueles encarnados que sofrem nesse momento testes difíceis, aqueles que estão nas ruas, sem família, sem lar, aqueles que estão se sentindo abandonados, sozinhos, em creches, em asilos, em orfanatos, em penitenciárias, que eles possam receber o alento, o amparo dos mentores amigos. Pedimos, Senhor, abençoa também todos aqueles que estão passando por situações difíceis de saúde, situações de desemprego, situações difíceis nos relacionamentos familiares. Senhor Jesus, queremos vibrar muito amor também pela espiritualidade amiga que tanto trabalha em prol do progresso do nosso planeta, está sempre conosco, nos ajudando, nos inspirando, para que possamos escolher sempre o caminho do bem. E também vibramos por todas as casas de oração, pelos centros espíritas, por todos os trabalhadores da Seara de Jesus e de outras searas que lutam pela paz, pela concórdia, pela fraternidade, pela solidariedade, pela tolerância. Senhor, Pai que está no céu, Criador de tudo, de todos, Pai amoroso, abençoa os nossos lares, os nossos familiares, a nossa saúde, os nossos compromissos, os nossos estudos, o nosso trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco.